Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início à correção da atividade domiciliar número 15. A questão número 1 começa assim. A figura seguinte, que é esse termômetro, indica a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Observando-a e usando números inteiros positivos ou negativos, escreva a temperatura registrada nas cidades. Então, na letra A, ele quer saber a temperatura de Curitiba. Então, a gente vem aqui no termômetro e vai identificar Curitiba e está acima do zero. Então, é uma temperatura positiva. E se a gente olhar com muita atenção, eu até ampliei a fotografia, a gente vai ver que tem o zero, depois tem um tracinho e é o segundo tracinho. Então, Curitiba, ela está em 2 graus centígrados, tá? Se você quiser botar o sinalzinho de mais na frente, tudo bem. Salvador tá lá em cima, é a cidade mais quente aqui do termômetro. E aí a gente pode começar pelo 30 e descer 30, 29, 28, 27 graus é Salvador. 27 graus. São Paulo, letra C, Porto Alegre. Porto Alegre está abaixo de zero. Olha o zero aqui. E Porto Alegre está a 2 graus abaixo de zero. Então, a gente agora tem que colocar o sinalzinho de negativo. Menos 2 graus centígrados, ok? São Paulo está acima de zero. E aí, se a gente observar, a gente tem aqui o 10. E o São Paulo está um tracinho abaixo de 10, então 9 graus centígrados. Rio de Janeiro está acima de São Paulo e abaixo de Salvador. E aí a gente identifica aqui o 20 e Rio de Janeiro está um tracinho acima do 20, então 21 graus centígrados. São Joaquim, aqui nesse termômetro, é a cidade mais fria. Então a gente tem o zero, depois chegou em Porto Alegre e veio São Joaquim. E aí a gente pode ir descendo do zero ou ir subindo do menos 10, tá? Vamos descer do zero. Então, ó, 0, 1, 2, Porto Alegre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha, São Joaquim, 6 graus negativos. Tá? Se quisesse fazer do 10, aí ia subir. Então, ia fazer menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Daria a mesma resposta, ok? Vamos para o exercício 2. Também é bem tranquilo. A figura abaixo é junto. Digitei aqui, separou a palavrinha. A figura abaixo nos mostra o quadro de controle do elevador de uma loja. A letra T, então vamos aqui no painel, tem aqui a letra T. A letra T representa o térreo. Sabendo que a loja tem andares acima e abaixo do térreo, use números inteiros positivos e inteiros negativos para indicar cada um dos andares. Então, se fosse uma reta numérica, o térreo seria o 0. Tá? Seria o 0. Então, acima de 0, 1, 2, 3. Então, se quisesse, ó, 1, 2, 3. E abaixo do térreo, abaixo de 0, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Pode colocar essa resposta aqui do lado, na horizontal, do jeito que achar melhor, ok? Questão número 3. Uma equipe de basquete realizou 3 jogos. Nesses jogos, a equipe marcou 251 pontos e sofreu 240 pontos. Então, olha só. Eu vou anotar aqui embaixo a situação da equipe. Ela fez 251 pontos e sofreu 240 pontos.
tá? Primeira pergunta, o saldo dessa equipe é a favor ou contra? Sobrou ponto ou ficou devendo? 251 paga 240? Paga, então o saldo aqui é a favor. Agora, usando números inteiros positivos ou negativos, escreva o saldo. Então, nós vamos fazer, então, uma continha com esses dois resultados, o positivo e o negativo, tá? 251 paga 240, então vai ficar sobrando, vai ficar positivo. Quanto é que é 251 tirando 240? 240 para chegar a 250, 10. 251, 11. Então, qual foi o saldo dessa equipe? Mais 11. Ou, se você quiser, coloque só o 11. Questão número 4. Joaquim tem, no momento, um saldo de R$5.000 no banco, tá? Então, é positivo. Usando números inteiros positivos ou negativos, escreva o saldo dele se ele fizer um depósito de 2.000. Então, vamos lá. Ele tinha 5.000. Se ele fizer um depósito, vai entrar dinheiro na conta dele. Se ele fizer um depósito de 2.000, qual vai ser o saldo nessa situação? 7.000. Agora, e se ele fizer uma retirada de 6.000? E aí, aqui, esse tipo de exercício, essa questão pode dar dupla interpretação. Então, eu vou dar as duas respostas, tá bom? Quem usou o resultado anterior, ou seja, 7.000, quem usou os 7.000 vai dizer assim, vou colocar aqui embaixo. Se ele usou os 7.000, porque ele tinha 5 e depositou 2, ficou com 7, né? E tirou 6.000, 7.000 tira 6.000, fica com 1.000. Então, quem usou 7.000 para tirar 6.000, a resposta vai ser 1.000. Mas pode ter tido uma interpretação da seguinte maneira. Não usou 7.000, usou 5.000 do início da historinha. Então, vamos lá. O Joaquim tem, no momento, um saldo de 5.000. Se ele fizer uma retirada de 6.000, vamos lá, então. Se ele fizer uma retirada de 6.000, vamos pensar. Ele tem 5.000. 5.000 paga 6.000? Não, não paga, então é negativo. E quanto é que falta 5.000 para chegar em 6.000? Faltam 1.000. Então, nessa questão, eu vou aceitar as duas respostas. Quem achou que tinha que usar os 7.000 da primeira questão e tirou 6.000, a resposta ficou 1.000 positivo. Mas quem teve a interpretação de usar apenas os 5.000 e tirar os 6.000, 5.000 não paga 6.000, ficou devendo 1.000. Então, nesse caso aqui, respostas possíveis, 1.000 positivo e 1.000 negativo, tá? Questão número 5. A questão número 5, eu vou dobrar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. A questão número 5 está assim. A figura seguinte representa uma rodovia e cada intervalo, ou seja, cada tracinho, corresponde 50 quilômetros. Então, de um tracinho para o outro, é como se a distância fosse de 50 quilômetros. Ela nos mostra a posição de dois carros. Então, nós temos aqui o carro B e o carro A. E no meio tem a letrinha C, entre o carro A e o carro B, tem uma letrinha aqui C que corresponde a uma determinada cidade. Então, uma cidade C. Muito bem. Então, vamos lá. A gente pode imaginar
que o C seria o zero na reta numérica. Então, o carro B está à esquerda da reta numérica, tá? E o carro A está à direita da reta numérica, tá bom? Então, vamos ver as perguntas. Responda considerando o sentido positivo de C para A usando números inteiros. Então, olha só, responda considerando o sentido positivo de C para A. Então, foi o que eu falei anteriormente. De C para A é positivo, tá bom? Qual a posição do carro A em relação à cidade C? Então, vamos lá. Qual a relação do carro A em relação à cidade C? Então, vamos lá. Sabendo que cada tracinho vale 50, ó. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Então, a gente pode colocar que a posição do carro A em relação à cidade C é mais 300 ou apenas 300, porque o positivo não tem necessidade do sinalzinho de mais. Agora, se o carro A está no sentido positivo em relação à cidade C, a gente então vai entender que o carro B está no sentido negativo em relação à cidade C. Então, vamos ver aqui. 50, 100, 150. Então, a gente pode dizer que o carro B está a menos 150. Em relação à cidade, o carro B está menos 150 em relação à cidade C. Número 6. Considerando a reta numérica, tá aqui embaixo, dê a distância de menos 1 até o zero. Menos 1 até o zero, a distância é 1, porque ele dá um passo apenas para chegar no zero, uma unidade. Agora, do menos 4 até o zero, então menos 4. 1, 2, 3, 4. A distância é 4. Aí a letra C, eu repeti. Olha, ficou menos 4 até o zero e menos 4 até o zero. Então, vamos deixar dessa maneira e a gente vai repetir a resposta, tá? Não vou alterar, não. Letra D, do menos 4 até o mais 2. Então, olha só, vai passar do zero, olha, do menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E letra E, do mais 5 até o zero. Do mais 5 até o zero. Então, a gente vai andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Essa letra E aqui, eu não digitei o número, o valor. Então, a gente vai deixar em branco e na aula a gente vai conversar e eu vou colocar um valor aqui para todo mundo fazer igual, tá bom? Vamos deixar essa resposta aqui em branco, não tem problema. Número 7. Pense na reta numérica e responda. Primeira questão. Em um termômetro, quantas graduações, né? Quantas unidades há desde 6 graus abaixo de zero até 5 graus acima de zero? Então, a gente vai andar do menos 6, vou até usar essa reta numérica do outro exercício, vou colocar ela aqui para a gente ver. A gente vai andar do menos 6 até o 5, tá? Menos 6 até o 5. Aqui nessa reta, ela tem só o menos 4. Então, olha, aqui seria o menos 5 e aqui seria o menos 6, tá? E ele quer andar até o 5. A reta numérica aqui tem o 5. Então, do 6 negativo até o 5, vamos ver a distância que há na reta numérica entre esses dois números.
Então, do menos 6 até o menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quantas graduações há desde menos 6 até mais 5? 11 graduações. Em linha reta, qual a distância desde o quilômetro 120 a oeste até o quilômetro 100 a leste? Então, olha só. Oeste, leste. Esquerda, direita. E aqui seria como se fosse o zero. Então, leste é o positivo e o oeste é o negativo. Então, ele quer saber qual é a distância entre o 120 a oeste até o 100 a leste. Então, vamos pensar. Se aqui é o 120 e aqui é o 100. Aqui é o menos 120 e aqui é o 100 positivo. Então, vamos pensar uma coisa. Do menos 120 até chegar no zero, ele anda 120 unidades para a direita, tá? Vou partir do zero. Do zero até o 100, ele anda 100 unidades para a direita. Então, ele quer saber a distância do menos 120 até o 100. Então, se daqui até aqui é 120, e daqui até aqui é mais 100, é só a gente somar. 120 com 100 vai dar 220. Então, em linha reta, qual a distância desde o quilômetro 120 até o quilômetro 100? A distância é de 220 quilômetros, tá? Ou no caso, pode botar aqui 220 unidades, não tem problema. Agora, quantas graduações, quantas unidades há entre o menos 14 e o menos 2? Então, a gente vai ver aqui que não vai passar do zero, não vai para o lado positivo. Então, a gente vai contar, fazer uma contagem regressiva do menos 14 até chegar no menos 2. Então, a gente vai fazer assim, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então, a gente anda 12 graduações, 12 unidades, ok? Continuando o número 7. Quantos quilômetros há em linha reta do menos 300 até o 200? Positivo. Então, vamos pensar que o zero está aqui no meio, separando os positivos e negativos. Então, vamos pensar o seguinte. Do menos 300 até chegar no zero, ele anda 300 unidades para a direita. Do zero até o 200, ele anda 200 unidades para a direita. Ao todo, então, ele anda 300 unidades até o zero e do zero até 200 mais 200 unidades. Então, ao todo, ele anda 500 unidades. Então, quantos quilômetros há em linha reta do menos 300 até o mais 200? Ele anda 500 quilômetros. Número 8. O número 8 começa assim. 2 times terminam empatados a fase de classificação de um campeonato. O desempate se dá pelo maior saldo de gols. Então, vamos lá. O time A teve um saldo de 7 gols a favor, enquanto o time B teve um saldo de 10 gols a favor. Então, o time A ficou com mais 7, certo?
E o time B ficou com mais 10. Pergunta: qual o time mais bem classificado? Quem ficou com saldo melhor? O time B, ele ficou com mais 10. Letra B. Qual a comparação feita entre os dois números inteiros? A gente pode pensar aqui, quanto mais 10 é maior que mais 7. Então, aqui a comparação é mais 3. Ok? Qual a comparação feita entre os números inteiros correspondentes? A comparação é essa, que o mais 10, que é da equipe B, ficou com 3 unidades melhor colocado que a equipe A, que ficou com mais 7. Número 9. Duas equipes, A e B, participam de uma gincana cultural. A vencedora será aquela que cometer o menor número de erros. Sabendo que a equipe A cometeu 5 erros e a equipe B cometeu 8 erros, determine a equipe vencedora dessa gincana. Então, a equipe vencedora é aquela que comete menos erros. A equipe A ficou com menos 5 e a equipe B ficou com menos 8. Quem é que cometeu menos erros? A equipe A é a resposta. A comparação entre os números inteiros correspondentes, entre o menos 5 e o menos 8, qual é a diferença de pontos? 5 para chegar a 8, 3. Então, aqui também a diferença é de 3 pontos. A equipe A cometeu 3 erros a menos que a equipe B. Número 10. Terminada a fase de classificação de um torneio de basquete, verifica-se que 2 equipes terminaram empatadas. O desempate deve ser feito por saldo de pontos, a mesma coisa do exercício 8. A equipe A teve um saldo de menos 5, tá? A equipe A ficou com um saldo de menos 5, ficou devendo 5 pontos. Enquanto a equipe B teve um saldo de 1 ponto positivo. Pergunta: qual a equipe mais bem classificada? A equipe B, que ficou com saldo positivo. Qual a comparação entre os números inteiros correspondentes entre esses dois? Qual é a distância entre o menos 5 e o 1 positivo? Quantos pontos a equipe B fez a mais que a equipe A? Então, a gente pode andar do menos 5 na reta numérica até chegar no 1 positivo. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, a equipe B ficou a 6 unidades, fez 6 pontos a mais que a equipe A. Questão número 11. A questão número 11 é para a gente usar os sinais maior que ou menor que. Uma reta numérica em que não tem números, tá? A reta numérica tem pontos, ponto X, ponto Y, ponto Z e tem o 0, tá? Então, olha só, o 0 separa os positivos dos negativos. Então, aqui a gente tem o Y como positivo, o X e o Z como negativos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos comparar os pontos na reta numérica, usando o sinal maior ou menor. E lembrando o seguinte, a boquinha do sinal sempre fica aberta para o maior, a gente não erra nunca. Então, entre o Y e o 0, quem é maior, o Y ou o 0? Bom, o Y está à direita do 0, então o Y é maior. Y é maior que 0. Agora, quem é maior, o Y ou o X? O Y está no ponto positivo e o X está no ponto negativo, então o Y também é maior. Quem é maior, o X ou o 0? O X está no ponto negativo e o 0
é o número que separa os positivos do negativo. 0 é sempre maior que qualquer negativo. Então, aqui a boquinha do sinal vai ficar aberta para o 0, porque x é menor que 0. Agora, y e z. Y é o positivo e o z está lá no negativo. Então, y também é maior que z. Agora, entre o 0 e o z, 0 é sempre maior que qualquer negativo. Então, 0 maior que z. A boquinha do sinal aberta para o 0. E entre o z e o x, os dois são negativos. O z e o x são negativos, os dois. Aquele que está mais distante do 0 é o menor. Então, quem está mais distante do 0? É o z. Então, z menor que x. Nesse caso, o x é o maior, porque ele está mais próximo do 0. Então, a boquinha do sinal fica aberta para o x. Questão número 12. Aqui também usando sinais maior e menor, só que agora com números, tá? Letra A, mais 10 e 0. Todo positivo é maior que 0. Então, mais 10 e 0, mais 10 é maior. Mais 9 e 16, os dois são positivos. Quem é maior, o 9 ou o 16? É o 16, boquinha do sinal aberta para o 16. Agora, os dois são negativos, menos 13 e menos 50. Aqui, o maior é aquele que está mais perto do 0. Os dois são negativos. Quem estiver mais perto do 0 é o maior. E aí, a gente sabe que é o menos 13. Então, menos 13 é maior que menos 50. Letra D, menos 7 e o 0. 0 é sempre maior que qualquer negativo. Então, menos 7 menor que 0, a boquinha do sinal aberta para o 0. Aqui eu tenho menos 35 e tenho mais 6. Qualquer positivo é maior que negativo. Boquinha do sinal para o mais 6. Significa que o menos 35 é menor que mais 6. Agora, mais 100 e mais 91. Quem é maior, 100 ou 91? É o 100. Boquinha do sinal aberta para o 100. 0 e mais 200. Qualquer positivo é maior que 0. Boquinha do sinal aberta para o 200. Ou seja, 0 é menor que 200. Menos 11 e menos 9. Quem é que está mais... Os dois são negativos. Quem é que está mais perto do 0? É o menos 9. Então, ele é o maior. Boquinha do sinal aberta para ele. E aí, a leitura é menos 11 menor que menos 9. Exercício 13. Os elementos do conjunto A... menos 65, mais 120, mais 70, menos 216, menos 124, 0 e mais 92, estão escritos de forma desordenada. Escreva esses elementos na ordem crescente. Então, olha só, crescente é do menor para o maior. Eu vou destacar aqui os negativos. Os negativos são os menores, tá? Eles serão os primeiros da nossa relação. E aí, entre os negativos, a gente tem que pensar quem é que está mais distante do 0. Desses três, quem está mais distante do 0 é o menos 216. Depois vem o menos 124 e depois vem o menos 65. Aí agora vem o 0, tá? O 0 aqui, ó. E aí vem os positivos. Positivos a gente tem 120, tem o 92 e tem o 70. Desses três, a partir do 0, quem é o menor? É o 70, depois é o 92 e depois é o 120, tá? Como ele estava entre chaves, a gente pode colocar entre chaves, ó, e fechar bonitinho o conjunto. Tá bom? Então, ficou assim, menos 216, menos 124, menos 65, 0, 70, 92, 120. É a ordem crescente, do menor para o maior. Exercício 15. Uma equipe de futebol marcou 18 gols no primeiro turno e 24 gols no segundo turno de um campeonato. Usando a adição de números inteiros,
determine quantos gols a equipe marcou no campeonato. Então, olha só, ele quer que a gente faça uma continha de mais, tá? E aí, olha, uma equipe de futebol marcou 18 gols no primeiro turno. Se ela marcou 18 gols, são 18 positivo, tá? E 24 no segundo turno. Como ele quer que faça uma adição, a gente bota o sinalzinho de mais aqui no meio e 24, tá bom? Então, ficou 18 mais 24, 38, 42, ok? A equipe marcou 42 gols. Aqui a gente não precisa usar parênteses, porque todos os números são positivos, tá? Número 16. Um time sofreu 11 gols no primeiro turno. Então, olha só, ele sofreu 11 gols no primeiro turno. E sofreu também 19 gols no segundo turno. 11 gols no primeiro turno e 19 no segundo turno. Usando a adição. Então, aqui também ele quer que a gente junte. E nesse caso, como os dois são negativos, a gente vai juntar duas dívidas. E aí, como o 19 também é negativo, ó, ele sofreu menos 11, ele sofreu 11, então é menos 11. Ele sofreu 19, é menos 19. E aí ele quer que faça uma adição, a gente vai montar a continha assim. Mas olha como é que fica estranho esse sinal junto com esse. Por isso que a gente usa parênteses, só para separar, tá? E aí a gente aqui vai usar a regrinha de sinais. Quando não tem sinal na frente, é como se fosse mais. Sendo mais na frente, a gente repete o de dentro. Quando não tem nada na frente, a gente repete o de dentro, para eliminar o parênteses. Agora, esses dois sinais aqui, o de fora e o de dentro, a gente pode lembrar da regrinha de sinais. Sinais diferentes dá menos. Então, aqui, a leitura é: devo 11 e devo 19. Qual foi o saldo de gols dessa equipe? A equipe ficou com um saldo de gols de 30 negativo. Ela sofreu 30 gols. Aqui não bota sinal, não. O time sofreu 30 gols, tá? A palavra sofreu significa esse sinalzinho de menos aqui. Então, a gente não vai botar ela sofreu menos 30. Ela sofreu 30, tá? Então, a resposta aqui é 30. Número 17. Partindo do térreo, um elevador sobe 5 andares e, em seguida, sobe 9 andares. Usando uma adição de números inteiros, determine em qual andar o elevador parou. Então, se ele sobe 5 andares, é 5 positivo. Se ele sobe 9 andares, é 9 positivo. Então, aqui, como é tudo positivo, nem preciso botar entre parênteses. Já vou botar tudo fora do parênteses aqui. Então, vai ficar subir 5 e subir 9. Ao todo, eu subi 14 andares. O elevador parou em que andar, então? No 14º andar. Tá? E aí, aqui a gente vai colocar em número ordinal, porque é o andar que ele parou. Ele não parou no 14, ele parou no 14º, tá? O resultado foi mais 14 ou 14, que não precisa do sinal de positivo, mas aqui na resposta a gente usa o número ordinal, tá bom? Questão 18. Durante o mês de janeiro, uma loja apresentou um prejuízo de 250 mil. Então, prejuízo de 250 mil. Eu não vou colocar aqui os zerinhos, não. Vamos trabalhar só com 250, a gente sabe que é 250 mil. Então, em janeiro, ela teve um prejuízo de 250 mil. Em fevereiro, essa mesma loja apresentou um prejuízo de 130 mil. Usando a adição, então, olha, a adição de novo, ó, a adição de números inteiros deu prejuízo dessa loja. Então, a gente vai juntar o primeiro prejuízo com o segundo prejuízo, que, na verdade, acaba ficando assim, olha, na frente não tem sinal, fora do parênteses, então, a gente repete o de dentro.
E esses dois sinais aqui são diferentes, sinais diferentes dá negativo. Ou a gente pode pensar, quando é mais, repete o de dentro, é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem devo 250 e devo 130, 250 com 130 dá 380, negativo. O prejuízo foi de 380 mil. Aí aqui sim a gente bota direitinho. Novamente, não precisa colocar o sinal de negativo nessa resposta, porque a palavra prejuízo substitui o sinalzinho de menos, tá? Questão 19. O saldo bancário de uma pessoa era de menos 8 mil reais. Então, vamos lá. Menos 8 mil. Essa pessoa depositou, ela colocou o dinheiro na conta dela. E quanto? Ela colocou 10 mil reais. Use a adição para indicar o novo saldo dessa pessoa. Então, ela estava com menos 8 mil. Ela depositou 10 mil. 10 mil. Como 10 mil é positivo, eu nem preciso colocar entre parênteses, porque a adição é sinalzinho de mais. E o 10 mil é positivo, então eu não preciso botar entre parênteses não, porque eu vou ficar com um sinal de mais aqui e o outro aqui também. No final das contas, ele vai continuar, ele vai acabar sendo mais mesmo. Então, ele estava com um saldo negativo de 8 mil, e aí ela foi lá e depositou 10 mil. 10 mil paga 8 mil? Paga. Se paga, sobra. E sobra quanto? Sobrou 2 mil. E aí, o novo saldo é de 2 mil reais. Aí, aqui a gente bota 0,00. Número 20. José tem uma dívida. José tem uma dívida de 8 mil reais. Ele paga 5 mil. Então, ele tem uma dívida de 8 mil. E ele vai e paga 5 mil. Usando a adição de números inteiros, determina a quantia que José ainda está devendo. O probleminha já diz que está devendo, porque a gente sabe que 5 mil não vai pagar 8 mil, tá? E aí dá até para fazer de cabeça aqui, 5 mil para pagar 8 mil vai ficar devendo 3 mil. Mas como ele pediu aqui no exercício para usar a adição, então vamos lá. Ele estava devendo 8 mil. E depositou 5 mil, como 5 mil é depósito, depósito é positivo. Então, eu nem preciso colocar o sinalzinho de adição e depois colocar o outro sinal de positivo do 5 mil, que podia ficar assim, olha. No gabarito escrito eu até coloquei, ó, menos 8 mil mais 5 mil, tá? Quando vai tirar do parênteses, vai ficar assim, quando a gente for tirar do parênteses. Não tem sinal na frente, a gente repete o de dentro. Aqui, ó, menos 8 mil. O mais fora e o mais dentro são dois sinais iguais dá positivo. Então, essa escrita é a mesma que essa, tá bom? E aí, vamos lá. Eu devo 8 mil e tenho 5 mil para pagar. 5 mil paga 8 mil? Não, não paga. Não paga e fica devendo 3 mil. E aí vem aqui a resposta para completar. Ainda deve 3 mil reais. E aí aqui também não uso o sinal de negativo, porque a palavra deve substitui o sinalzinho de menos, tá? Questão 21. 21 aqui, ele quer que a gente elimine parênteses, tá? Ele tá assim, calcule. Mas como tem parênteses, a gente vai eliminar e depois calcular. Então, vamos já olhar todas as questões para a gente já ter um raciocínio único em todas elas. Se a gente observar, a gente já fez exercício assim. Na frente de todos os parênteses não tem sinal. Quando não tem sinal, a gente repete o de dentro, tá? Então, aqui, olha, vai ficar o mais 11. Aqui vai ficar o menos 72. Aqui vai ficar o mais 130. Aqui vai ficar o menos 75. Aqui o menos 21. Aqui o menos 100, o mais 91, tô só adiantando, e o menos 85, tá? Então, quando não tem sinal na frente do parênteses, a gente repete o de dentro.
Agora, a gente vai eliminar esse parênteses aqui, fazendo a regrinha de sinais. Ó, de fora e o de dentro são iguais ou diferentes? Diferente dá menos, tá? Vamos fazer todos, então. Esses dois aqui são iguais, dá mais. Que aí a gente vai decorando a regra. Esses aqui são diferentes, dá menos. Esses aqui são iguais, dá mais. Esses aqui são iguais, também dá mais. Esses são iguais, também dá mais. Aí a gente faz a regrinha de sinais e repete quem tá dentro do parênteses, o número, né? Esses aqui são diferentes, olha, diferentes, dá menos. E esses dois são iguais, olha, dá mais. E agora a gente vai fazer o cálculo. E lá na letra A, tem um 11 para pagar 9. 11 paga 9, paga, fica com 2, ou mais 2. Agora, a letra B. Devo 72 e tenho 60 para pagar. 60 paga 72? Não, então não é negativo. Fica devendo 12. Mais 130 menos 30. 130 paga 30, paga. Paga sobra. Sobra quanto? Sobra 100. Nem preciso botar sinal de mais. Se quiser, bota. Menos 75 e tem 48 para pagar. 48 paga 75? Não, não paga. E quanto vai ficar faltando? 15 tira 8, 7. Vai ficar devendo 27. Agora aqui, devo 21 e tenho 20 para pagar. 20 paga 21? Não, vai ficar devendo 1. Letra F. Devo 100 e tenho 109. 109 paga 100, paga, sobram 9. Tenho 91 para pagar 221. 91 paga 221? Não, não paga. Então, vamos ver quanto vai ficar faltando? A gente sabe que vai ficar negativo. Então, eu venho aqui no rascunho e vou fazer a continha, olha. 221 menos 91. É a diferença, quanto vai ficar faltando. 1 menos 1, nada. 2 não paga 9. Então, eu vou pegar emprestado aqui, vai ficar 12, dá 3. E aqui dá 130. 130 negativo. E letra H. Menos 85 mais 100. 100 paga 85, paga. Se paga, sobra. Se sobra, é positivo e fica sobrando 15. Exercício 22. Qual é o número inteiro? Então, olha só, número inteiro é positivo ou negativo, tá? Qual é o número inteiro que você deve colocar nos parênteses vazios, estão aqui, para que cada uma das igualdades seja verdadeira? Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Na letra A, eu começo com mais 15, tá bom? E vou terminar com mais 10. Do mais 15 para o mais 10, aumentou ou diminuiu? 15 para 10, diminuiu. Se diminuiu, significa que houve uma subtração, que foi tirado do mais 15. E foi tirado quanto? Foi tirado 5, tá? Agora vamos lá. A letra B. Eu tô devendo 27, olha, menos 27. E acabei devendo apenas 2. Eu devia 27 e a minha dívida ficou agora em 2. O que aconteceu? A minha dívida diminuiu. Diminuiu porque eu paguei alguma parte daquele 27. Então, se eu paguei, é positivo. E quanto é que dá, hein? Quem é que eu paguei aqui no 27 para ficar só com 2? 2 para 27 é 25. Então, aqui é o 25 positivo. Agora, olha só a situação da letra C. Eu tenho 15 positivo. Aconteceu alguma coisa que eu fui para o 5 negativo. Estava lá no 15 positivo. Imagina você lá na reta numérica, lá no 15 positivo. E andou para trás, andou e caiu lá no 5 negativo. Então, significa que a gente tirou. E tirou quanto? Quantas unidades do mais 15 a gente anda para chegar no menos 5? A gente anda
20 unidades para a esquerda. Significa que a gente tirou 20. Agora aqui no 27, eu estou devendo 27, olha. Estou devendo 27. E no final das contas, eu fiquei com positivo em 3. Então, se eu estava devendo 27 e fiquei com 3 positivo, agora meu saldo é positivo, significa que eu paguei os 27 e ainda melhorei a minha situação e fui para o 3 positivo. Então, imagina a gente estar lá no 27 negativo, subindo a reta numérica para chegar no zero. Do 27 negativo até chegar no zero são 27 unidades. Só que não parou no zero, parou no mais 3. Então ainda andou 3 unidades. Então significa que a gente acrescentou aqui 30. A gente andou 30 unidades para a direita. Do 27 para chegar no 3 é porque andou 30 unidades para a direita. Então, direita é positivo, o resultado aqui é mais 30. Número 23. Em um jogo de ganha ou perde, Juca fez 4 jogadas. Na primeira ele ganhou 30, na segunda ele perdeu 26, na terceira ele perdeu 34 e na quarta ele ganhou 29 pontos. Nessas condições, determine se Juca ganhou ou perdeu pontos após essas 4 jogadas. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou anotar a pontuação do Juca. Ele ganhou 30, ele perdeu 26, ele perdeu 34 e depois ele ganhou 29. Então, aqui a gente pode fazer aquela continha que a gente junta os positivos, ó, aqui os positivos. O 30 e o 29 são positivos. Vamos juntar de cabeça o 30 com 29, vai dar 59 positivo. E aí eu tenho um 26 negativo aqui, olha, que eu vou juntar com o 34. Eu estou juntando dívidas. Se eu estou juntando dívidas, eu vou ficar com uma dívida aqui na minha expressão. Primeiro eu juntei os positivos, 30 com 29, fiquei com 59. E agora eu vou juntar o 26 com 34, 30 com 20, 50 com 10, 60. Então aqui a gente tem um positivo apenas, que foi o resultado que a gente juntou o 30 com 29. Tem um negativo apenas, que a gente juntou o 26 com 34. E agora a gente vai fazer a continha só desses dois. Tenho 59 para pagar 60. 59 paga 60? Não. Fica devendo quanto? Fica devendo 1. Então, aqui a pergunta, nessas condições, se Juca ganhou... Nessas condições, determine se Juca ganhou ou perdeu pontos após essas 4 jogadas. Juca perdeu 1 ponto após essas 4 jogadas. E o perdeu significa menos. E perdeu quanto? Perdeu 1. Então, o saldo do Juca é menos 1. Mas como aqui ele perguntou, determine se Juca ganhou ou perdeu, a gente pode colocar aqui, Juca perdeu 1 ponto após essas 4 jogadas. Questão 24 é de um extrato bancário. Em 20 de maio, eu vou colocar aqui em cima, ó. Em 20 de maio, o saldo bancário de Roberto era de R$ 6.500. Então, lá embaixo, já está perguntando, olha, o saldo era de quanto? No início, o saldo era de R$ 6.500. Pode até responder aqui, ó. Então, em 20 de maio, o saldo bancário de Roberto era de R$ 6.500. Entre os dias 20 até o dia 25, o extrato bancário de Roberto mostrou a seguinte movimentação. Movimentação bancária é entrada e saída de dinheiro, tá? Então, olha só, dia 20 ele tinha 6.500. No dia 21, ele retirou 4.000. No dia 22, ele retirou 4.500. No dia 23, ele depositou 10.000. No dia 24, ele retirou 1.500. E no dia 25, ele depositou 3.000. Aí vem a pergunta, qual era o saldo bancário de Roberto no final do dia 25?
Depois dele ter depositado R$3.000, como que ficou a situação do Roberto? Então, a gente vai fazendo assim, começando dos 6.500. Eu vou colocando os resultados aqui do lado. Dá para fazer de cabeça. 6.500, retirou 4.000. Quando retira 4.000 dos 6.500, sobra ou falta? 6.500, paga 4.000. Se paga 4.000, vai ficar com R$2.500, tá? Então, no dia 21, o saldo do Roberto foi de R$2.500, porque ele tinha 6.500, mas tirou 4.000. Aí, vem no dia 22, ele ainda vai e tira 4.500. Se ele tinha 2.500 e ele tira 4.500, 2.500 paga 4.500? Não, não paga, fica negativo. E fica negativo em R$2.000. Então, no dia 22, o saldo do Roberto está em 2.000 negativo, ó. Só que veio o dia 23 e ele depositou R$10.000. Então, vamos pensar. No dia 22, ele estava devendo 2.000, tá? Quando ele deposita 10.000, o 10.000 paga 2.000? Paga. E vai sobrar? Vai. E vai sobrar quanto? Vai sobrar R$8.000. Então, aqui, ele ficou com saldo de 8.000. No dia 24, desses 8.000, ele tirou 1.500. Então, ele vai ficar com 6.500. E no dia 25, ele deposita, ele coloca na conta dele 3.000. E quanto é que dá 6.500 do dia anterior com 3.000? Vai para R$9.500. Então, vem a pergunta. Qual era o saldo bancário de Roberto no final do dia 25 de maio? O saldo dele é de R cifrão, tá? R$9.500. Tem que botar o R cifrão bonitinho, tá bom? Essa foi a situação do Roberto ao término do dia 25. Exercício 25. Complete o quadro seguindo o modelo. Aqui nesse exercício 25 é para a gente tirar do parênteses, tá bom? A adição indicada e a notação simplificada. Observa que aqui tem parênteses e aqui não. E para eliminar parênteses, a gente faz a regrinha de sinais. Lembrando o seguinte, que na frente dos primeiros números não tem sinal. Se não tem sinal, repete o de fora, o de dentro. E aí vai fazer a regrinha só entre os parênteses. Então, aqui, menos 5. Agora, eu vou eliminar o parênteses aqui. Mais e menos dá diferente, são sinais diferentes, então dá negativo. Então, aqui ficou menos 5, menos 10. Devo 5 e devo 10, eu devo 15, é o resultado final. Agora, aqui eu tenho 3 parênteses, tá? O primeiro é só repetir. Agora, o segundo, sinais iguais, eu coloco positivo. Agora, o terceiro, sinais diferentes dá negativo. Aqui eu posso juntar esses dois positivos, mais 3 mais 7 dá mais 10. E eu só tenho um negativo, menos 9. Então, eu tenho 10 para pagar 9. 10 paga 9? Sim, 10 paga 9, sobra 1. Agora, a penúltima. Eu tenho 3 parênteses, tá? O primeiro eu só repito, porque não tem ninguém fora. Agora, mais 13, sinais iguais dá mais. Mais 8, sinais iguais dá mais. Mais menos 5, sinais diferentes dá menos. O que eu posso fazer aqui? Vamos juntar os positivos, ó, de cabeça aqui, ó. 13 com 8. 13 mais 8 dá 21, mais 21. E aí eu vou juntar os negativos. Menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5, devo 2 e devo 5. Devo 2 e devo 5, eu devo 7, menos 7. E aí a leitura. Tenho 21 para pagar 7. 21 paga 7, paga, sobra 14. Agora, a
a última agora tem 5 parênteses, então vou tirar os parênteses primeiro. O primeiro, eu vou repetir, mais 5, depois mais 1, sinais iguais, dá mais 1, mais menos 4, sinais diferentes, dá menos 4, mais menos 8, sinais diferentes, dá menos 8, mais 2, sinais iguais, dá mais 2. E aí, vou juntar os positivos, olha, 5 com 1 dá 6, com 2 dá 8. Meus positivos, então, são 8, mais 8. E meus negativos? Menos 4, menos 8. Menos 4, menos 8 dá menos 12. Então, fiquei com menos 12 aqui. Então, eu tenho um positivo mais 8 e tenho um negativo menos 12. 8 paga 12? Não, senão negativo. E fica devendo, faltando quanto? Faltando 4. Exercício 26. Essas expressõezinhas são aquelas simples, que não tem parênteses para eliminar e que a gente faz de cabeça. Se sobra é positivo, se falta é negativo, tá? Então, ficamos lá. 26, calcule. Letra A, devo 7 e tenho 17. 17 paga, sobra, fica com 10. Letra B, tenho 16 para pagar 10, sobram 6. Agora, letra C, devo 1 e tenho 1, fico com 0. Letra D, são duas dívidas, devo 3 e devo 16, então eu devo 19. Letra E, mais 8 menos 22, tenho 8 para pagar 22. 8 não paga 22, e quanto que fica faltando? 8 para chegar a 10, 2, para chegar a 20, 10 dá 12, para 22 dá mais 2, dá 14, negativo. Letra F, mais 5 menos 21. 5 paga 21? Não, vai ficar devendo. Vai ficar devendo 16. Letra G, mais 1 mais 14. Os dois são positivos, vai ficar com 15. Letra H, menos 23 mais 29. Devo 23, devo 23 e tenho 29 para pagar. 29 paga 23, paga, sobram 6. E letra I, é uma pegadinha aqui. Menos 13 e menos 13, são duas dívidas. Devo 13 e devo 13, então eu devo 26. Questão 27. Vamos calcular. Aqui são expressões também sem parênteses, mas tem mais de 2 números, aí a gente pode aqui juntar positivos e negativos, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha, menos 20 mais 7 mais 11. A gente pode juntar os positivos. Nas outras aulas eu disse que eu gosto de colocar os positivos na frente. 7 com 11 dá 18. Tenho 18 e só tenho um negativo para pagar 20. 18 paga 20? Não. Fica faltando 2. Agora, letra B. Menos 15, menos 5, menos 7 é tudo negativo, então é só juntar. Devo 15 e devo 5, devo 20. E devo 7, devo 27. Letra C, 14 mais 29. 14 mais 29 são os positivos, tá? Vou juntar 29, 39, 43. E aí eu vou juntar os negativos. 11 com 16 dá 27. 43 paga 27, paga. Vai sobrar quanto? É o 27 para chegar no 43. 27 para chegar no 30, faltam 3. Para chegar no 40, mais 10. 13 com 3, 16. Então, vai ficar com 16 positivo. Agora aqui, 29 mais 33, são os dois positivos. 29 com 33, 29 com 30, 59, 60, 62, para pagar 72.
62 paga 72? Não, negativo. Vai ficar devendo quanto? Devendo 10. Agora a letra E. A letra E, a gente tem dois positivos aqui, olha. Tem o 35 e tem o 182. Vamos juntar esses dois. 180 com 30. 190, 200, 210, 207. 8, 9, 10, 11, 207. Então, vamos conferir aqui. 182 com 35. Quando não tem certeza, a gente confere. 7, 8, 9, 10, 11, 217. Ó, viu? Eu falei 207. 2 e 5, 7, não vai 1, 8, 9, 10, 11, tá certinho? 217. 217 para pagar. Vamos juntar essas duas dívidas aqui. 100 com 101. 201. E aí, 217 paga 201, paga, sobram quanto? 16. E o último aqui a gente tem, vamos ver os positivos, 26 com 17 com 25. E negativo tem o 42 e 26. Então, a gente vai juntar aqui, ó, 26 com 25 dá 51. 51, 61, 68 positivo. Agora, vamos juntar os dois negativos. 42 com 26 também dá 68. E quanto é que é 68 menos 68? É 0. Agora, exercício 28 é multiplicação. Multiplicação, quando a gente calcula, a gente já coloca fora do parênteses, tá? E aí, vamos primeiro fazer a regrinha de sinais. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, na letra A, o 2 e o 9 são positivos, então aqui vai dar positivo. Vamos fazer da letra B, sinais diferentes, negativo. Letra C, sinais iguais, positivo. A letra D vai dar 0, porque 0 vezes menos 17 já vai dar 0. E eu não vou colocar sinal, porque o 0 não tem sinal. Então, aqui, ó, 0 vezes 17 dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0, mesmo que ele seja negativo. É a mesma coisa aqui na letra H, olha. 11 vezes 0 também é 0, tá? Então, na letra D e na letra H, não precisa nem fazer regrinha de sinais, porque o resultado dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, não precisa perder tempo fazendo regrinha de sinais. Letra E. Letra E, sinais diferentes, menos. Letra F, sinais diferentes, menos. Letra G, sinais diferentes, menos. E letra I, letra J, sinais diferentes, menos. Então, primeiro eu fiz a regrinha de sinais. Agora a gente vai fazer a multiplicação. Esquece os sinais agora. Por que que eu sei que é multiplicação? Olha só, aqui no meio é um sinalzinho de vezes, ó. Tá? A continha aqui é de multiplicar. Então, letra A. 2 vezes 9, 18. Letra B, 7 vezes 5, 35. Letra C, 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12. 42. Aqui a gente já botou 0. 2 vezes 9, 18. 8 vezes 11, 88. 5 vezes o 17. 5 vezes 7, 35. Vão 3, 85. E 2 vezes o 31 dá 62. Exercício 29. Calcule e responda. Primeiro vamos calcular. Mesma coisa. É multiplicação, olha. Multiplicação, tá? Aqui não é continha de mais nem de menos. Multiplicação. Primeiro vamos fazer a regrinha de sinais. Olha para os dois números e observa os sinais. Se são iguais, positivo. Se são diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Primeiro fiz a regrinha de sinais. E agora a gente multiplica. 9 vezes 1, 9. 20 vezes 1, 20. 32 vezes 1, 32. Aí vem uma perguntinha. Qual o resultado da multiplicação de um número inteiro, positivo ou negativo, por mais 1?
Olha que a gente multiplicou todos por mais um, ó. Todos por mais um, tá? O que aconteceu com o resultado? A gente multiplicou o mais 9 por mais 1 e deu mais 9. A gente multiplicou o menos 20 por mais 1 e deu menos 20. A gente multiplicou mais 32 por mais 1 e deu mais 32. Então, o que acontece? Qual o resultado da multiplicação de um número inteiro por mais 1? O resultado é ele mesmo, tá? O resultado é ele mesmo, tá? Qual o resultado da multiplicação de um número inteiro positivo ou negativo por mais 1? Ele mesmo, sempre vai ser ele mesmo. Número 30, parecido com 29. Calcule e depois responda. Então, é multiplicação também, olha o sinalzinho de vezes. Vamos fazer regrinha de sinais. Se os dois sinais são iguais, positivo, são diferentes, negativo. Então, na letra A, são diferentes, negativo. Na letra B, menos 20 e menos 1 são iguais, positivo. E na letra C, são diferentes, negativo. Agora, vamos multiplicar. 9 vezes 1, 9. 20 vezes 1, 20. 32 vezes 1, 32, tá? E aqui, diferente do 30, a gente multiplicou pelo menos 1, ó. Lá no 29, a gente multiplicou pelo mais 1. Aqui foi menos 1. Muito bem. Aí vem a pergunta. A multiplicação de um número inteiro, positivo ou negativo, por menos 1, resulta no oposto do número? Vamos ver. Ele era mais 9. O resultado foi menos 9. Mais 9 e menos 9 são opostos. Ele era menos 20. Multiplicou, ele virou mais 20. Ele era mais 32. Multiplicou, ele ficou menos 32. Então, aqui a pergunta. A multiplicação de um número inteiro, positivo ou negativo, por menos 1 resulta no oposto do número? Sim. Mudou o sinal. Ele era mais 9 e ficou menos 9. Então, mudou apenas o sinal. Quando dois números têm sinais opostos, porque eles estão em direções contrárias na reta numérica, a gente chama eles de opostos. Número 31. Complete de forma a tornar verdadeira cada multiplicação. Então, aqui é multiplicação. Olha só, multiplicação, tá? A gente sabe que o resultado é positivo quando os dois números têm o mesmo sinal. Então, se aqui foi positivo, esses dois têm que ter o mesmo sinal. Então, se o 4 é mais, o daqui de dentro também vai ser mais. Vamos só fazer os sinais primeiro. Na letra B, o resultado da letra B também foi positivo. O resultado é positivo quando os dois sinais são iguais. Se o 8 é negativo, aqui dentro também vai ser negativo. Agora, o 20 ficou negativo. Olha o resultado do 20. E o resultado na multiplicação negativo é quando os dois números têm sinais diferentes. Então, se esse é mais, esse aqui vai ser menos. Na letra D, o resultado deu menos 15. Se ele deu negativo, é porque os números têm sinais diferentes. Se o 3 é negativo, aqui vai ser mais. Então, agora vamos esquecer sinal. Vamos pensar na tabuada. 4 vezes quem que dá 12? É o 3. Agora vamos para a letra B. 8 vezes quem que dá 16? É o 2. Letra C. 4 vezes quem que dá 20? É o 5. Letra D. 3 vezes quem que dá 15? Também é o 5. Tá bom? Número 32. Aqui o 32 é uma multiplicação de números positivos e negativos, só que não tem apenas dois números, tá? Tem mais de dois. Então, quando a gente vai multiplicar, a gente sempre vai fazer um parzinho de sinais. Então, nós vamos fazer assim, ó. Esses dois primeiro. Primeiro, vamos ver a regrinha desses dois. Esses dois juntos têm sinais iguais, então o resultado vai dar positivo. E vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Só que não acabou, falta o mais 8. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses e vou repetir o mais 8. Então, o mais 6 é resultado desses dois aqui. E vou repetir o mais 8.
E aí agora eu vou fazer a regrinha de sinais de novo, desses dois. Sinais iguais, positivo. E agora faz a multiplicação. 6 vezes 8, 48. Letra B, a mesma coisa. Vou fazer esses dois aqui. Esses dois têm sinais diferentes, vai dar negativo. Agora eu multiplico. 9 vezes 2, 18. E vou repetir o último, mais 3. Ó, repito o sinal de vezes. E agora eu vou fazer a regrinha de sinais entre esses dois. Menos e mais, diferente, dá menos. 3 vezes o 18 dá 54. Agora aqui, eu posso fazer esses dois e esses dois, tá? Esses dois têm sinais iguais, então vai dar positivo. Então, vou fazer a multiplicação. 4 vezes 4, 16. Vou botar esse sinalzinho de multiplicação aqui, ó, tem que vir para cá. Eu vou fazer esses dois. Esses dois têm sinais diferentes, vai dar menos. Faz a multiplicação. 2 vezes 10, 20. Agora eu vou multiplicar o 16 com o 20. Vamos fazer primeiro a regrinha de sinais. Positivo, negativo, sinais diferentes dá menos. Agora eu vou multiplicar o 16 por 20. Vamos lembrar o seguinte, como o 20 termina com 0, vamos esquecer o 0 por enquanto, vou multiplicar o 2 só. 2 vezes 16 dá 32. Agora eu boto o 0 do 20. Ficou 320. Agora aqui, eu posso multiplicar, olha, assim. Esses dois, aquele último sozinho, vai repetir ele. Então, aqui, sinais iguais, positivo. Vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. Vou repetir esse sinalzinho de vezes aqui, ó. E vou multiplicar esses dois também. Sinais iguais, positivo. 3 vezes 3, 9. Vou repetir esse aqui. O último ficou sozinho, tadinho. Porque ele não tinha parzinho. Aí agora, a gente pode multiplicar esses dois aqui, ó. Tá? Porque é sempre de 2 em 2. E aí, vou fazer aqui embaixo. Esses dois sinais são iguais, dá mais. 9 vezes 9, 81. Esse aqui eu vou repetir. O menos 3 ficou sozinho e continua sozinho. Agora que ele vai se juntar com 81. Agora vai ter o parzinho. E aí, para finalizar, o 81 é positivo e o 3 é negativo, sinais diferentes. Dá menos. Agora, eu vou multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243 negativo, tá? Agora aqui, eu posso multiplicar esses dois e esses dois, tá? Um parzinho de cada vez. Regrinha de sinais. Sinais diferentes dá menos. Agora multiplica. 2 vezes 25, 50. Esse sinal de vezes eu vou repetir. E aqui a mesma coisa, olha, abro parênteses, sinais diferentes dá menos. 2 vezes o 25 dá 50. Agora eu vou calcular esses dois aqui que formaram um parzinho. Sinais iguais dá positivo. Agora eu vou multiplicar o 50 pelo 50. Eu vou tirar o 0 desse 50 e o 0 desse 50. Primeiro vamos multiplicar. 5 vezes 5 dá 25. Agora eu boto o 0 do primeiro 50 e o 0 do segundo 50 e dá 2.500 positivo, tá? Ok? E para finalizar, a gente tem aqui uma divisão. Divisão é a operação inversa da multiplicação e segue a mesma regra. Vamos fazer então a regrinha de sinais. Letra A, sinais iguais, positivo. Agora eu vou dividir. 32 dividido para 4, tabuada de 4. Quantos 4 cabem no 32? 8. Letra B, sinais iguais, positivo. Tabuada de 7, 35 dividido para 7. Quantos 7 cabem no 35? 5. Letra C, sinais diferentes da negativo. 60 dividido para 10. Quantos 10 cabem no 60? 6. Letra D, sinais iguais dá positivo. 27 dividido para 9, quantos 9 cabem no 27? Dá 3. 0 dividido para 9 dá 0, não precisa nem fazer regrinha de sinais. Letra F,
sinais iguais dá positivo. 51 dividido para 3. 51 dividido para 3 dá 17. Letra G. Sinais diferentes dá menos. Quantos 20 cabem no 120? 120 dividido para 20. Se você contar de 20 em 20, cabem 6. Letra H. Sinais diferentes dá menos. 42 dividido para 6. Quantos 6 cabem no 42? 7. Letra I. Sinais diferentes. 56 dividido para 7. Quantos 7 cabem no 56? 8. Letra J. Sinais diferentes também dá negativo. 75 dividido para 15. Dividido para 5. Quantos 5 cabem no 75? Cabem 15. E aqui, o enunciado era calcule. Por que eu sei que é divisão? Olha o sinalzinho que está entre aqui, ó, entre os parênteses, tá? Ó, é divisão. Um pontinho é multiplicação, 2 pontinhos é divisão. Tá aí, gente, ficou extenso o vídeo, porque realmente eram muitos exercícios, mas a gente chegou ao fim, tá bom? Um abraço para todos, beijos.